Salve senhoras, senhores e afins, meu nome é Ruach. É com imensa alegria que inicio esse projeto. Espero que, se ele não te agradar, ao menos suscite um bom debate. A ciência tem seus pontos de vista e, ao contrário do que eu pensei, não são tão contrários realmente ao ponto de vista bíblico. Estaria a religião confirmando os pontos de vista religiosos? Chego a crer que a ciência não está de fato afastando os homens de Deus, e sim a vaidade humana. Eu sou cristão e, insatisfeito como sou, venho trazer à baila um tema pouco discutido de fato. O que é alma? A alma humana sempre foi uma incógnita para o ser humano. Sua existência e constatação sempre geraram debates e discussões, e ela ainda não foi e provavelmente nunca será respondida. Se você assistiu à série Breaking Bad, talvez se lembre do terceiro episódio da primeira temporada, onde o protagonista da série se põe a fazer a somatória dos elementos químicos que compõem o corpo humano. Claro que na dublagem brasileira a somatória não é exata, mas o resultado é bem próximo do correto. Vamos recapitular. Hidrogênio. O que isso nos dá? O hidrogênio está na casa dos 63%. 63%? Nossa, é uma boa parte. O próximo deve ser oxigênio. Oxigênio, 26%. 26%. Aí está a sua água. Carbono, 9%. Carbono, 9%. Para um total de 98%. Certo. Nitrogênio, 1,25%. 1,25%. Isso leva a 99 1/4, o que deixa apenas com elementos traço, onde a mágica acontece. Ei, espere aí. E o cálcio? Cálcio não é elemento traço. Tem todo um esqueleto para contabilizar. É o que se imagina, não é? Cálcio? Cálcio soma apenas 0,25%. O quê? Só isso? É sério? Nossa, eu nunca imaginaria isso. Tá certo. Então, onde o ferro se encaixa? Ferro? Nossa. 0,0004%. O quê? Não se pode ter hemoglobina sem ferro. Parece que não precisa muito. Parece que não, vai entender. Sódio? Sódio, 0,04. Fósforo, 0,19. 0,19. É isso aí. Então, a coisa toda soma 99,888042%. Então temos 0,1111958% faltando. Supostamente isso é tudo. É? Eu não sei. É que... não parece que... Tá faltando alguma coisa. Tem que haver em um ser humano mais do que isso. Mas e quanto à alma? Isso aqui é pura química. Realmente, a conta não fecha. Onde está aquele elemento químico que falta para que a soma chegue aos 100% necessários? Será que, de alguma forma, a pergunta feita por aquela aluna faz sentido? Seria a alma o elemento faltante? Seja o que for, a alma, desde a época de Platão, tem sido entendida como imaterial, ou seja, sem massa e, portanto, sem peso. Se for assim, como algo imaterial pode interagir com o mundo material? Como fantasmas podem atravessar as paredes e ainda ver coisas ou fazer ruídos? Como pode a mente dirigir nossas ações se realmente for ali que a alma reside? São muitas as culturas que mencionam a alma como subdivisão junto com espírito e corpo, todas formando um só ser. Religiosos tratam a existência da alma de maneiras diferentes, até entre eles mesmos, e cada religião acredita naquilo que lhes foram ensinados. Os católicos, por exemplo, acreditam que a alma possui a mesma forma que a do nosso corpo. Já os espíritas veem a alma como uma entidade que reencarna várias vezes aqui na Terra, e, a cada nova reencarnação, essa alma evolui e muda a sua forma. Alguns protestantes acreditam que a alma seja somatória de corpo e espírito.
e muitas outras teorias se seguem com suas polêmicas, ideologias e opiniões controversas. Em uma crença do Antigo Egito, o deus da morte Anubis colocava a alma numa bandeja de uma balança e na outra bandeja uma pena. Se a alma fosse livre de qualquer pecado, seria mais leve que a pena e então mereceria entrar no paraíso. Se a alma fosse mais pesada que a pena, é porque estaria com pecados. Então, seria devorada por um deus monstruoso. Essa lenda deu origem à ideia de que a alma tem peso. Mas, e a ciência? O que diz a respeito? A alma realmente tem uma medida segundo as leis da física ou até mesmo da química? Para tentar provar que a alma existe e tem peso, o médico americano Duncan McDougall, da cidade de Haverhill, Massachusetts, a revelia da ética médica, científica e da própria religião, em 1907 pesou 6 pessoas em estado terminal, antes e depois de virem a óbito, para constatar como o corpo reagia na hora da morte. O instrumento de trabalho de McDougall era como uma enorme balança de 2 pratos. De um lado ficava o paciente em estado terminal, deitado em uma cama. Do outro, o doutor colocava pesos minuciosamente equivalentes. A experiência mostrou algumas inconsistências, como o próprio médico descreveu. Paciente 1. De repente, coincidindo com a morte, o peso decresceu 21 gramas. No instante em que a vida parou, o lado oposto caiu tão rapidamente que foi assustador. Nesse primeiro caso, a cobaia foi um homem com tuberculose, que ficou sob observação durante 3 horas e 40 minutos. Nesse tempo, ele perdeu peso aos poucos, em média 28 gramas por hora, e de repente, o sujeito morreu. Experiência promissora. Paciente 2. A perda de peso foi de aproximadamente 14 gramas. Meu assistente verificou e descobriu que o coração tinha parado. Eu tentei novamente e a perda de peso foi de 32 gramas. Experiência interessante. Paciente 3. Meu terceiro caso mostrou 14 gramas de peso coincidindo com a morte e uma perda de 28 gramas após alguns minutos. Para explicar isso, o doutor argumentou: um dos homens era apático, lento no pensamento e na ação. Nesse caso, acredito que a alma ficou suspensa no corpo depois da morte, até se dar conta de que estava livre. Experiência confusa. Paciente 4. Nossas escalas infelizmente não estavam ajustadas e houve alguma interferência de pessoas que não estavam satisfeitas com meus estudos. Eu declaro que esse teste não teve valor. Experiência descartável. Paciente 5. Esse último teste não foi confiável. Esse paciente morreu aproximadamente 15 minutos depois de ser posto na balança, enquanto eu estava ajustando as medidas. Experiência inválida. Paciente 6. Esse caso mostrou uma perda de 10,5 gramas no momento da morte. Experiência bem-sucedida. McDougall fez o mesmo teste com 15 cachorros e nenhum deles teria perdido 1 grama sequer. Conclusão: homens têm alma, cachorros não. Porém, como foi apontado imediatamente pelo Dr. Augustus Spiegler em uma refutação publicada na revista American Medicine, McDougall deixou de considerar outra hipótese óbvia, que a perda de peso foi devido à evaporação causada pelo aumento súbito na temperatura corporal, que ocorre quando a circulação do sangue para e o sangue não pode ser refrigerado a ar pelos pulmões. Cães se refrigeram pela respiração ofegante, pois eles não suam como os humanos. McDougall rebateu dizendo que, sem circulação, o sangue não pode ir até a superfície da pele e então não há ventilação. Esse debate seguiu acirrado por meses, sem uma conclusão consensual. De qualquer modo, a experiência carece de repetições e maiores observações. Também é certo que, se o cientista estivesse correto, ficaria famoso pela descoberta da materialidade da alma e acabaria com uma discussão milenar entre filósofos e teólogos. Mas, como tudo que envolve o embate entre a fé e a ciência, esse assunto permanece sem solução. O polêmico experimento do médico foi divulgado no dia 11 de março de 1907 pelo New York Times, publicado na revista American Medicine, abril de 1907, volume 2, número 4, e inspirou o roteiro do filme 21 gramas do mexicano Alejandro González Iñárritu, lançado em 2003 e estelado por Sean Penn, Naomi Watts e Benício Del Toro. O artigo pode ser conferido no link na íntegra, na descrição do vídeo.
Em setembro de 2013, Konstantin Korotkov, diretor do Instituto de Pesquisa de Cultura Física em São Petersburgo, na Rússia, afirma ter conseguido fotografar o exato momento em que a alma saiu do corpo de uma pessoa. Para isso, ele usou uma câmera bioeletrográfica que funciona através de um método de visualização de descarga de gás, uma técnica avançada conhecida como fotografia Kirlian, que mostra em azul a força de vida da pessoa deixando o corpo gradualmente. A fotografia Kirlian foi popularizada na década de 60 por Semyon e Valentina Kirlian, que realizaram experimentos nos quais fotografavam objetos depois de aplicar altas voltagens sobre eles. O casal descobriu que o forte campo elétrico criava uma espécie de aura nas extremidades dos objetos, que inclusive podia ser vista a olho nu. Segundo o russo, através do estudo das imagens, é possível avaliar o estado físico de pacientes, além de auxiliar em diagnósticos e no monitoramento do processo de tratamentos médicos. Testes realizados por uma equipe da Academia Médica Militar Russa demonstraram que o equipamento utilizado por Korotkov é eficaz em matar bactérias presentes nas mãos. Por isso, é apresentado como uma tecnologia médica no Ministério da Saúde da Rússia e é usada por mais de 300 médicos em todo o mundo para monitorar estresse e progresso dos pacientes tratados para certas doenças, como o câncer. O cientista disse ainda que sua técnica de visualização da alma poderia ser usada para observar todos os tipos de desequilíbrios biofísicos e diagnosticá-los em tempo real, além de poder conferir se uma pessoa realmente tem poderes psíquicos ou é uma fraude. De acordo com Korotkov, o umbigo e cabeça são as partes que a alma se desprende primeiro, e a virilha e o coração seriam as áreas e a energia deixa por último. Mas nos casos de morte violenta e inesperada, a alma se manifesta em estado de confusão e leva dias para deixar o corpo morto. Para ele, isso pode acontecer porque a alma pretende utilizar toda a energia que possuía ou porque tem medo de deixar aquele corpo. Os espíritos ficariam confusos durante vários dias, retornando com frequência para junto de seus corpos, especialmente à noite. Korotkov explica que a visualização em ambos os casos é possível a partir de energia acumulada na alma. Atualmente, o russo se dedica a viajar pelo mundo para participar de congressos e conferências, além de continuar conduzindo experimentos em uma instituição universitária de São Petersburgo. Porém, até a conclusão desse artigo, não há estudos conclusivos sobre o assunto, ou seja, as alegações do cientista russo foram prontamente desacreditadas pelos céticos, e continuamos sem ter a comprovação sobre a existência ou não da alma humana. Para incendiar ainda mais esse assunto, os cientistas Stuart Hameroff, diretor do Centro de Estudos da Consciência na Universidade do Arizona, Estados Unidos, e Roger Penrose, físico-matemático da Universidade de Oxford, Inglaterra, criaram a teoria quântica da consciência, segundo a qual a alma estaria contida em pequenas estruturas no interior das células cerebrais chamadas microtúbulos. Eles argumentam que a alma seria parte do universo e a morte um retorno a ele. De acordo com Hameroff, experiências de quase morte estariam relacionadas com essa natureza da alma e da consciência. Quando o coração para de bater e o sangue deixa de circular, os microtúbulos perdem o seu estado quântico. A informação quântica contida neles não é destruída, não pode ser, apenas se distribui e se dissipa pelo universo. Se o paciente é trazido da beira da morte, essa informação volta aos microtúbulos. Se o paciente morre, é possível que a informação quântica possa existir fora do corpo, talvez de modo indefinido, como uma alma. Vale ressaltar que Hameroff e Penrose desenvolveram sua teoria com base no método científico de experimentação e em estudos feitos por outros cientistas. Embora a teoria ainda seja considerada bastante controversa na comunidade científica, Hameroff acredita que os avanços no estudo da física quântica estão começando a validá-la. Tem sido demonstrado que efeitos quânticos interferem em fenômenos biológicos, como a fotossíntese e a navegação de pássaros. Basta aguardar para que outros experimentos e estudos validem as descobertas da dupla. Mas, até a segunda ordem, a alma continua sendo uma pergunta com várias teses, conclusões tumultuadas e nenhuma resposta definitiva.
Aparentemente, a existência da alma é inquestionável. O que falta é a concordância sobre o tema, científica e religiosamente. Isso geraria uma conclusão longa e que, no fim, não seria nada conclusiva. Meu ponto de vista é simples. Para entender a alma, é preciso abordar também o espírito e o corpo. Teologicamente, a palavra alma na Bíblia é uma tradução da palavra hebraica nefesh, que literalmente significa criatura que respira, e da palavra grega psique, que significa um ser vivente, como diz o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz que o homem é uma alma vivente. Se isso é verdade, quando morremos, o que acontece? Esse seria outro assunto a se abordar, um longo assunto. Para resumir, corpo é esse invólucro frágil que você e eu temos. Nas diversas passagens bíblicas, as palavras alma e espírito não são sinônimas. Por exemplo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Observe que esse texto, alma, é usada para designar a parte imaterial do ser humano. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, já temos a seguinte referência: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga desejos e pensamentos do coração delas. Aqui o texto diz que a palavra de Deus penetra no mais fundo, no mais profundo do ser da pessoa. Esses pedaços constituem o que ela é, a sua divisão natural. Numa analogia simplista, digamos que você tem seu corpo, alma e espírito, como uma lâmpada, onde a lâmpada em si, ou seja, o corpo, é o recipiente. A luz é a alma, mas uma lâmpada não funciona sem energia, e essa energia que acende a lâmpada é o Espírito de Deus. Esse Deus que nos conhece no nosso íntimo, em nível subatômico, e que espera que possamos conhecê-lo também. Somos um conjunto, e só funcionamos quando todo o conjunto funciona simultaneamente. Quando descansarmos dessa vida, seremos como uma lâmpada desmontada. Um dia seremos reconstruídos e funcionaremos de novo, dentro ou não da vontade do Pai. A alma, seja o que for, não faz sentido só ou longe da vontade de Deus. Um dia esse assunto fará sentido para todos nós. Espero que esse artigo tenha sido útil para você. Dúvidas, questionamentos e esclarecimentos, estou à disposição. Gosto de ser corrigido quando erro, exortado quando falho e, por que não, reconhecido quando acerto. Sendo assim, até o próximo artigo. Paz.